crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de português. A última aula de português, a última videoaula do ano. Nós daremos continuidade à aula do Meet. Nós iniciamos na aula do Meet, já falamos um pouquinho lá sobre biografia, conhecemos a biografia de alguns escritores, né? E agora nós vamos continuar com o assunto e aprender outros. No capítulo 16, nós temos aí o gênero biografia e autobiografia, sujeito e predicado, os sons das letras K, W e Y. Então, o assunto do capítulo 16 é esse, o conteúdo, ok? Vamos aí relembrar um pouquinho, né, do que nós já falamos lá na aula do Meet, sobre a biografia e autobiografia. A biografia é um documento escrito que conta a vida de uma determinada pessoa, respeitando a ordem cronológica, tá? Na biografia deve constar datas, lugares, pessoas e acontecimentos marcantes da vida do biografado, tá? O que é a ordem cronológica? Eu não posso colocar uma data, um acontecimento importante de 2019 e depois vir e contar algo de 2007. Não, primeiro é de 2007, 2009, 2010 e assim, né, a ordem cronológica, ok? Lembrando que tem que ter as datas, os lugares e os acontecimentos importantes. E a autobiografia? O que seria a autobiografia? É um gênero literário onde o autor narra a própria história da sua vida. Então, biografia, eu posso fazer a biografia de um colega, eu posso fazer a biografia de um aluno, tá? É só eu respeitar o que se pede dentro de uma biografia. Agora, autobiografia é quando eu mesma faço a minha biografia. Eu mesma vou contar toda a minha história, tá? Então, essa é a única diferença de eu contar a biografia ou fazer a biografia de alguém, ou eu montar a minha autobiografia. Mesmo eu fazendo a minha própria autobiografia, eu tenho que respeitar o que nós vimos aí que contém dentro de uma biografia. As datas, os lugares, os acontecimentos, tá? Então, a única diferença é essa. Oração, sujeito e predicado. Então, aí eu vou colocar para vocês, né, os conteúdos, vou explicar, para depois vir as atividades. Então, nós vimos biografia, autobiografia, oração, sujeito e predicado. Quando falamos em oração, logo devemos saber que ela necessariamente deverá conter verbos, né? O capítulo anterior, nós falamos sobre verbos, verbos do passado, verbos do futuro, né? Terminados em an ou ião. E eu relembrei um pouquinho o que é verbo e pronome para vocês. E agora tá falando que toda frase, toda oração tem um verbo. Vamos observar o exemplo. Júlio é um garoto esperto. Então, essa é a nossa frase. Então, vamos lá. Notamos a presença do verbo ser, que é representado pelo é. Fazendo uma análise da oração, temos: quem é o garoto esperto? A resposta é Júlio. Então, o Júlio é o sujeito da oração, pois foi sobre Júlio que está sendo revelada uma informação. Então, quando eu quero saber quem é o sujeito, eu pergunto: quem é o garoto esperto? Quem é o garoto bonito? Júlio. Então, Júlio é o sujeito. Agora surge o seguinte questionamento: o que Júlio é? Ele é um garoto esperto. Portanto, o predicado é o termo que informa algo sobre o sujeito. Um detalhe muito importante que você não poderá se esquecer: o predicado sempre virá acompanhado de um verbo. Então, sempre vai ter o verbo aí por perto, ok? Observe, Júlio é um garoto esperto. Então, Júlio
é o meu sujeito. E aí, é um garoto esperto, o predicado. Ok? Agora, nós iremos fazer aí as atividades da página 135 a 137. Então, aperte o pause, façam aí as atividades, depois aperte o play e vamos para a correção. 135. É a continuação lá da aula do MIT, que fala sobre biografia, tá? Vamos ler aí para responder. Eu sou Ruth Rocha. Nasci no Brasil, na cidade de São Paulo, no dia 2 de março de 1931. Minha infância foi muito alegre e repleta de livros e gibis, que é como os brasileiros chamam as revistas de história em quadrinhos. O bairro de Vila Mariana, onde eu morava, tinha nessa época muitas chácaras, pelas quais eu passava a caminho do Colégio Bandeirantes. O tempo passou e minha filha Mariana me deu 2 lindos netos, que se chamam Pedro e Miguel. Eu tenho 4 irmãos e gosto muito deles: Eliana, Alexandre, Álvaro e Rita, e meus pais, Esther e Álvaro. Também tenho uma porção de sobrinhos. Escrevi muitos livros, todos para crianças. O mais famoso é Marcelo, Marmelo, Martelo, que vendeu 1 milhão de exemplares. Também traduzi mais de 100 livros. Minhas primeiras histórias foram publicadas a partir de 1969, na Recreio, revista infantil da editora Abril, que ajudei a criar. O primeiro livro foi Palavras, Muitas Palavras, que saiu em 1976. Hoje, são mais de 130 títulos publicados, entre livros de ficção, didáticos, paradidáticos e um dicionário. Fora do Brasil, tenho livros em línguas muito diferentes, como bosco, urdu e chinês. Vamos observar aí as perguntas. Por que o texto anterior é considerado uma autobiografia? Vocês perceberam que sempre ela está falando eu, meu, tudo na primeira pessoa, né? Ela mesma está falando dela. Então, por que o texto anterior é considerado uma autobiografia? Os textos anteriores do começo do capítulo eram biografia, e esse é uma autobiografia. O texto sobre Ruth Rocha é considerado uma autobiografia porque é uma narrativa dela falando de sua própria vida, em primeira pessoa, contando sua história e sua trajetória. Até na parte dos livros ela fala, né? Eu tenho muitos livros, né? Publiquei muitos livros, então está na primeira pessoa e é ela mesma que está contando a história dela. O que você imagina que significa a parte auto acrescentada à palavra biografia? Sua própria biografia, né? Que é o que a tia tá falando aqui toda hora praticamente. Então a palavra autobiografia é sua própria biografia. Que outras palavras começam do mesmo jeito que a palavra autobiografia? Então, quais palavras existem aí que tem o auto na frente, no começo? Eu coloquei alguns exemplos, porém, se vocês colocaram aí outros exemplos, ok, tá? Coloquei autorretrato e automóvel, tá? Autorretrato, aquele que você mesmo faz o seu retrato. E automóvel, o meu automóvel, ok? Página 136, questão 2. Localize as informações a seguir na autobiografia de Ruth Rocha. A. Data e local de nascimento. Então, essa parte aí nós devemos o quê? Estar lá olhando, porque a gente vai pegar do texto da autobiografia e responder. 2 de março de 1931, São Paulo, Brasil. Local onde morou e estudou. Vila Mariana, e estudou no Colégio Bandeirantes. Como foi a infância? Muito alegre e repleta de livros e gibis.
Nomes dos netos, porque ela falou cada um. Pedro e Miguel. Nome dos irmãos, que são 4. Eliana, Alexandre, Álvaro e Hilda. Primeiro livro. Qual foi o primeiro livro de Ruth Rocha? Palavras, muitas palavras. E o livro mais famoso? E aí, vocês estudaram já em anos anteriores aí no nosso livro do SAS, esse livro famoso de Ruth Rocha, que é Marcelo, Marmelo, Martelo. Questão 3. Quando e em que revista foram publicadas as primeiras histórias da escritora? As primeiras histórias da escritora foram publicadas a partir de 1969, na Recreio, revista infantil da editora Abril, tá? Que ela ajudou aí a iniciar, ela até conta. 4. Ruth Rocha comenta que a sua infância foi repleta de livros e gibis. Você costuma ler histórias em quadrinho? Quais? Fale para os colegas. Nós, nas nossas conversas no Meet, vocês têm falado muito isso, vocês têm citado até livros que vocês estão ganhando, filmes que vocês assistiram e foram atrás do livro para ler. Então é muito bacana essa parte aí. Eu já falei para vocês, leitura, sempre leitura. Parabenizei vocês e vocês estão realmente de parabéns por estarem lendo. Continuem assim. 5. Se fosse escrever a sua autobiografia, quais informações você destacaria? E aí? Na hora de escrever a autobiografia de vocês, o que vocês assim não deixaria de fora? Colocaria em destaque. Vão pensando, porque na frente, mais para frente dessa videoaula, nós teremos lá a produção textual e vocês farão a autobiografia. Vou explicar mais para frente, mas já vão aí pensando nas informações. Página 137. Leia estes trechos, da biografia de Ziraldo, que nós já fizemos a interpretação dele também, sobre a biografia dele aí no começo do capítulo. Ziraldo Alves Pinto nasceu no dia 24 de outubro de 1932. Em 1969, Ziraldo publicou o seu primeiro livro infantil, Flix. Os trabalhos de Ziraldo já foram traduzidos para diversos idiomas. Ziraldo ilustrou o primeiro livro infantil brasileiro com versão integral online, em uma iniciativa pioneira. Responda as questões a seguir. Questão A. Quem publicou seu primeiro livro infantil em 1969? De acordo com esse trecho aí da biografia, foi o Ziraldo. B. O que foi traduzido para diversos idiomas? Os trabalhos de Ziraldo. Quem ilustrou o primeiro livro brasileiro com versão integral online? Ziraldo. Das palavras destacadas, a única que está no plural é... Então, vamos lá. Tem 4 palavras destacadas. Qual que está no plural? Nasceu, publicou, foram, ilustrou. Qual das quatro palavras está no plural? E aí? Foram, tá? Por que essa palavra está no plural? E aí? Olhem aí, ó. Os trabalhos. No começo da minha frase, tá assim, da minha frase, do trecho. Os trabalhos de Ziraldo eu poderia colocar assim, já foi traduzidos? Não, porque é os trabalhos, então tem que ser foram, ok? Então é por isso que essa palavra está no plural, ok? Lembra que a tia falou que o meu verbo, a minha frase tem que estar concordando, ela por completo. Eu não posso, igual está aí, os trabalhos e no meio colocar ali um singular. Não, a palavra tem que estar no plural. Agora, a página 138 e 139, até a questão 6, vocês farão, porém, a correção será no Meet, tá? Então, prestem atenção aí, ó. Página 138.
139 até a questão 6, que é a parte de cima, a correção será no Meet, ok? Vamos continuar aí. Agora, nós vamos falar sobre as letras, né, os sons das letras K, W e Y, que são consideradas consoantes ou vogais. Como assim, consoantes ou vogais? Vamos entender um pouquinho? O Y é uma vogal, já que foi traduzido do alfabeto grego como I, e mantém esse som nas palavras em que é usado, como em yoga. Quando aportuguesada, a palavra originalmente grafada com Y passa a ser grafada com I, como em iene, moeda japonesa. Então, as palavras, né, que tem o Y aí na frente, a gente não fala Y alguma coisa, não. O som é I, tá? Iago, você pode colocar tanto com Y como com I, porém o som vai ser de I, os dois formatos, tá? Então, são palavras que coloca o I, mas... coloca o Y, mas o som é I. Se eu quiser escrever a palavra Isabelle com o Y no final, qual foi o som que eu produzi quando eu falei Isabelle? É I, ok? O K corresponde em português ao som do C ou do QU, como vemos em quat, sendo considerado consoante, tá? Então, o som aí do K é C ou QU. Já o W deve ser empregado de acordo com a sua pronúncia na língua original. Isto é, ora com som de V, quando proveniente do alemão, como Wagner, tá? Poderia ser um V ou W, né? Ali, Wagner. Ora com som de U, quando de origem inglesa, como de web. Olha aí, ó, Wagner e Web, os dois com W no começo, porém um com som de V e outro com som de U. Com isso, a letra W é considerada consoante ou vogal, conforme o uso, tá? Então, Y, som de I. O K, som de C ou QU, igual a palavrinha aí, quat. E o W, considerado como consoante e vogal, dependendo do seu uso. Wagner, Web, Washington, né? Tem palavra, Washington é com W, tá? Então, dependendo aí do uso, pode ser considerado W, V ou U. Vamos aí responder na parte de baixo da explicaçãozinha que tem no livro sobre K, W e Y, tem essa atividade. Vamos lá. Leia os nomes de alguns escritores. Então, esses 3 nomes aí são de escritores. Tatiana Belink, William Shakespeare, Lígia Bojunga. Eu acho que é assim a pronúncia, tá? Identifique o som representado pelas letras K, W e Y em cada nome. Fale em voz alta para a turma. Então, quando eu falo Tatiana Belink, não parece um Q e o U, né? O som. E o Y, também do que, aí no final tem o som de I. O William, o W aí tem o som de U, né? Ó, Shakespeare, parece que é um C mudo que tem aí no meio. Lígia é um Y, mas o som é de I. Lígia, tá? Lígia. Questão B. A palavra em que a letra W representa o mesmo som representado pela letra V é Wagner, Wellington ou Wesley? Wagner, né? Observem aí que são 3 nomes próprios que inicia com W, porém 2 com som de U, uma com som de V. Interpretação.
No final do livro, do capítulo, né, sempre tem aí a nossa interpretação, que está na página 145, 144 e 145, que nós iremos realizar agora. Vamos lá. Página 144. Ampliando a cena, as imagens desta seção compõem um livro. A primeira delas é a capa. Observe-a. Então, essa primeira imagem aí é a capa, tá? O nome Zoom na frente e o nomezinho embaixo. Qual é o título do livro? Bem visível, né? Qual é o título? Zoom. O que é possível perceber no tamanho das letras do título? Ao ver essa capa, ver o tamanho da palavra Zoom, o que vocês conseguem perceber? A primeira letra da palavra está maior que as outras, né? A palavra inteira está grande, mas a primeira está maior. A primeira letra, no caso, está maior. 3. Troque ideias com a turma, porque esse livro se chama Zoom. O que encontraremos nele? Olhando para o título, para a capa, o que vocês acham que terá dentro do livro ali? Qual é o conteúdo desse livro? Pararam para pensar? E aí? Olha só, observando a capa, as informações serão mostradas como em um zoom de câmera. Então, pode ser, tá? Pode ser aquele achismo, né? Estou achando, pode ser que seja fotos, né? Dando zoom, com legenda, explicando. Pode ser locais que lá do alto de um prédio que deu zoom. Então, pode ser, né, mostrado como um zoom de câmera. Então, pela capa, pode ser que seja essa as informações, o conteúdo do livro. Questão 4. Compare as imagens 2 e 3 a seguir. Então, a imagem 2 aí é um galo, né? Bem de perto. E a imagem 3 é o mesmo galo, só que longe. Ou seja, a imagem 2 está com zoom. E a imagem 3, normal. Qual é a principal diferença entre as imagens? Só de observar as imagens, né? Eu acabei já falando aí qual é a diferença. Olha só, a diferença entre as imagens é o zoom. A imagem 2 mostra apenas uma porção do galo, né? Só uma parte ali do galo. E a imagem 3 mostra o animal por completo, além de um pedaço do local onde ele está. Realmente, até com o celular próprio de vocês, quando vocês querem dar zoom, a imagem fica desse jeito. Corta um pedaço e foca na onde você quer, aumentando aquela imagem que você quer ou aquela pessoa que você deseja tirar a foto. Atividades da página 146 a 149, nós também faremos a correção no Meet. Então, aí vocês têm algumas páginas, perceba que a tia falou o assunto, explicou o assunto, corrigiu algumas páginas e outras deixou para correção no Meet. Então, vocês façam que à tarde nós iremos corrigir no Meet, tirar as dúvidas, tá bom? Tendo dúvida ou não conseguiu fazer alguma, não tem problema. À tarde, vocês falem para a tia e a tia ajuda vocês. Mas vamos continuar a nossa aula aqui. Agora, nós iremos para produção de texto. Produção de texto se encontra aí na página 27 a 30, tá? Nossa produção de texto será essas páginas que vocês irão realizar. E qual é a proposta? Qual é o tema? Qual é o assunto deste capítulo de produção de texto? É o capítulo 16, que fala de biografia, tá? Que nós aprendemos no nosso capítulo 16 do nosso livro também de língua portuguesa. Planeje seu texto. Vamos lá. Para produzir o seu texto, é interessante entrevistar um colega. Mesmo que você já saiba vários fatos sobre a vida dele, as anotações que você fizer das respostas dele servirão de planejamento e roteiro para produzir o seu texto. Nome completo, data e local de nascimento,
nome dos responsáveis. Tem irmão? Quantos? Pode até colocar os nomes, né? O que mais gosta de fazer? Fatos interessantes e curiosidades sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Tia, mas aqui então tá pedindo para eu fazer uma entrevista com meu colega, pegar todas as informações e fazer uma biografia sobre ele. Sim, a proposta do livro de produção de texto, o último capítulo é essa. Porém, eu irei fazer uma adaptação. E qual será essa adaptação? Vocês irão fazer a autobiografia de vocês. Biografia, conto a biografia de alguém. Escreva a biografia de alguém. Autobiografia, minha própria biografia, tá? Então, vocês vão pegar o que tá pedindo aí, ó. Nome completo, data e local de nascimento, nome dos responsáveis, que é os pais. Irmãos, nome dos irmãos, o que mais gosta, fatos importantes, como, né? De acordo com a cronologia. Entrei para a escola com 2 anos, estudei em tal escola. Então, vocês podem aí descrever a vida e a história de vocês. Então, o plano aí, né, do produção de texto será a autobiografia de vocês. Vocês irão fazer, pode ser ou no caderno ou mesmo no anexo que o livro de produção de texto traz, irão tirar foto e me enviar, tá? Porque já faz parte aí da literativa. Lembra que nós estudamos a biografia de Cecília Meirelles, aprendemos o poema dela e eu falei que eu iria pedir a biografia de vocês, mas que era para vocês esperar um pouquinho que ia ter o momento certo. O momento é esse. Por quê? Já faz parte do conteúdo de estudo do nosso livro. Então, vocês vão aproveitar, vão fazer a autobiografia, tá? Referente ao capítulo 16, irão me enviar. Tudo bem? Não esqueçam. E assim, nós iremos finalizar a nossa aula de língua portuguesa. Lembrando que as páginas que nós iremos corrigir no Meet hoje à tarde é a página 138, 139, 146 até a 149. Tá bom? Todas essas nós iremos corrigir no Meet. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. O assunto é bem tranquilo, bem fácil. Porém, tive dificuldade, tia, me deu um branco, não estou entendendo. À tarde me pergunta ou mande uma mensagem, ok? Beijos, tchau, tchau e até mais tarde!